Tom Hanks e Steven Spielberg voltaram a trabalhar juntos em Bridge of Spies, Ponte dos Espiões, esse belíssimo filme que eu tive a oportunidade de acompanhar hoje à tarde, onde eles contaram que em plena Guerra Fria, o advogado especializado em seguros James Donovan, interpretado pelo Hanks, aceitou uma tarefa muito difícil do seu trabalho habitual: defender Rudolf Abel, um espião soviético capturado pelos americanos. Mesmo sem ter experiência nesta área legal, Donovan torna-se uma peça central nas negociações entre os Estados Unidos e a então União Soviética. Ele foi enviado assim a Berlim para negociar a troca de Abel por um prisioneiro americano capturado pelos inimigos. Logo no início do filme, nós já vamos nos deparar com uma característica muito forte do Spielberg, ou seja, a fotografia, que é remetida a um cenário de época muito bem produzido, onde a partir daí todos os personagens vão começar a surgir dentro de Ponte dos Espiões de uma maneira muito detalhada, fazendo a partir de então com que nós possamos começar a deglutir a história de uma maneira muito bem peculiar, ou seja, você começa já a se identificar com cada um de uma maneira em que você vai começar a se sentir muito confortável assistindo o filme. E dentro deste início, quando é nos apresentado o personagem do Rudolf Abel, interpretado pelo Mark Rylance, que faz o tal do espião soviético, já logo de cara ele consegue nos conquistar dentro da trama. A atuação do ator é extremamente espetacular, me convenceu ainda mais que a do Tom Hanks. E a partir daí que ele vai conseguir realmente prender você dentro dessa história de espionagem, nos mostrar realmente como os soviéticos trabalhavam, de uma maneira muito fria, muito peculiar. Eu classifico a atuação do Rylance como algo assim que é digna de um Oscar realmente. Se vocês perceberem, durante toda a trama, não é só no início ou num ponto do filme ou outro que ele consegue ser brilhante. Não, ele consegue fazer você se identificar e mostrar que realmente os espiões não eram aqueles caras que andavam todo de preto, ou seja, aqueles caras que se escondiam atrás de algumas cortinas, e sim um cara extremamente frio e calculista, como eu disse ainda há pouco, bem ao melhor estilo dos soviéticos. Quando é o personagem do advogado Donovan, que é interpretado pelo Tom Hanks, que é o cara que vai lá negociar na Ponte dos Espiões, começa a desenhar-se, nós também percebemos uma peculiaridade muito bacana, ou seja, nós conseguimos nos familiarizar com ele muito facilmente. E isso com certeza dá-se ao entrosamento de longos anos entre Tom Hanks e Steven Spielberg. Falando destes detalhes, é quando os americanos realmente inventam o tal do avião lá, que voa a 70 mil pés, que eu não me lembro realmente como é o nome daquela máquina de guerra, e mandam ele para fotografar o avião soviético, que nós vemos outro ponto muito interessante da trama, onde o Spielberg ele consegue realmente contar para nós como é feito realmente todo o planejamento do exército americano, o que envolveu por detrás daquela operação. Mas é quando realmente o filme desembarca em Berlim Oriental que nós vamos começar a ter toda a efervescência da trama. Logo de cara, com muita maestria, o Spielberg nos mostra a construção do Muro de Berlim, exatamente no dia em que tudo estava sendo erguido, e o comportamento dos dois lados, ou seja, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Começando a partir daí um drama que foi vivido há cerca de mais de 40 anos atrás, e com aquela dramaticidade que é bem própria do diretor, ele consegue realmente fazer você começar a se prender a partir daí para o desfecho que virá a seguir. Que eu não quero dar spoilers aqui, mas eu vou contar um pouquinho por cima que existe um terceiro elemento nessa história, onde ele colocou também com muita maestria, que não diz na sinopse e também não tem no trailer, que é esse terceiro elemento que depois que você assistir o filme você vai sacar realmente, que dá ainda mais vida à história do Donovan, que dá realmente todo aquele brilho ao personagem interpretado pelo Tom Hanks. E é em Berlim Oriental que todo o teor épico do filme começará a ser vivido. Nós veremos o Donovan realmente ali enrustido, afinal de contas ele foi ali para Berlim Oriental, não oficialmente como representante do governo, pois alguns protocolos o impediam disso. E vai nos mostrar como ele começa a se tornar realmente um herói muito discreto, é bem verdade, mas o cara que realmente ele vai lá para Ponte dos Espiões, ele vai ter que armar toda essa cena. Ele não simplesmente não chega em Berlim Oriental e vai trocar os dois prisioneiros na Ponte dos Espiões.
E abrindo um parênteses, é bom nós lembrarmos que essa história foi um fator verídico. E essa tal ponte, a Glinken Bridge, que existe lá entre a antiga Alemanha Ocidental e a antiga Alemanha Oriental, dividia o lado soviético e o lado americano da Alemanha na época. Logo após o pós-guerra, ela foi estabelecida dividindo muito além deste tal muro de Berlim que existiu durante um bom tempo. E não só essa troca dos dois espiões, né, o americano e o soviético, ou seja, o soldado americano e o espião soviético, foi feito uma vez só. Ela foi feita durante várias vezes. O filme ele não conta isso, mas a partir dessa troca do Donovan é que ficou estabelecido realmente outras trocas entre soviéticos e americanos que ocorreram ao longo da história. E outro fator que eu gostaria de destacar no vídeo aqui para vocês também é a trilha sonora. A trilha sonora é realmente perfeita, como todos os filmes do Spielberg. Ela se encaixa muito bem. E você unindo um diretor como ele, junto com o Tom Hanks, e uma trilha como essa, ainda que o roteiro fosse ruim, o filme não teria como ter dado errado. E eu super recomendo para que você vá assistir esse filme no cinema, pois a fotografia realmente é espetacular. E se você está assistindo esse vídeo um pouquinho depois e não conseguiu vê-lo no cinema, corra e pegue logo e acompanhe Ponte dos Espiões. E depois você faça o que mesmo? Deixe seus comentários aqui no canal e não deixe de curtir o vídeo e também, é claro, se inscrever. Até lá!